Minhas caras, meus caros, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, deu 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro e também para o cabo Daciolo e um certo deputado chamado Oscar Castelo Branco, do PSL de São Paulo, apresentarem as provas de que houve fraude na eleição de 2018. Não é? Bom, vocês sabem, o presidente vive repetindo isso por aí e foi mais longe, disse ter evidências em mãos de que ele foi eleito no primeiro turno em 2018. Muito bem, então ele tem de apresentar agora as provas do que ele afirmou. E é claro que ele não tem nenhuma, porque é evidente que ele está mentindo, não é? Ah, Reinaldo, mas houve essa exigência e vai acontecer o que se ele não apresentar? Muito provavelmente nada. É claro que a Procuradoria-Geral da República, via o sistema eleitoral, já deveria, ter entrado com uma representação, com uma ação, para que ele apresentasse essas provas. Não o fez, então que o faça a Justiça Eleitoral. Mas ele se desmoraliza. Se não diante da sua turba, ou sei lá como é que nós vamos chamar, pelo menos diante do eleitorado como um todo. É claro que ele vai se desmoralizar, porque ele não tem nada em mãos. Ontem, aliás, deputados que compõem a chamada Comissão Especial da Terra Plana, que é o voto impresso, se encontraram com técnicos do TSE e também com o ministro Roberto Barroso. Entre eles estavam ali aqueles que defendem o voto impresso. Qual evidência eles têm de que o sistema não é auditável ou de que o sistema é vulnerável? Nenhuma. Eles só têm a opinião, e querem causar balbúrdia. Jair Bolsonaro já disse que ele só perde se for com fraude. Bem, as ruas estão dizendo, se as coisas são assim. Na verdade, está buscando criar dificuldades caso eventualmente perca as eleições. Ontem também no Front Legal uma coisa importante. A ministra Rosa Weber concedeu uma liminar dispensando os governadores de comparecer à CPI. Atenção, a coisa é mais ampla, na verdade. Ela deixou claro que eles não são obrigados a comparecer à CPI e que a CPI não tem poderes para convocá-los. Quem acompanha o programa É da Coisa, quem acompanha esse comentário, não está surpreso, porque eu sempre sustentei isso aqui. Existe o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que dispõe sobre CPIs e diz que elas não podem investigar o Poder Judiciário, os estados e também uma casa não pode investigar a outra. Mas mais do que isso, é um documento mais amplo, que é a Constituição. O artigo 50 da Constituição deixa claro que o presidente da República não está entre as pessoas convocáveis para uma CPI. A omissão ali é de caso pensado. Por quê? Porque isso seria um choque entre poderes. Seria como se o poder legislativo submetesse o poder executivo. E é por isso que o presidente não está ali. E aí há o que se chama interpretação sistêmica. Já usei esse termo aqui, não é? Ora, se o Legislativo Federal não pode convocar o presidente, que é o Executivo Federal, também as assembleias não podem convocar os governadores e também as câmaras não podem convocar os prefeitos. Se não pode haver essa convocação em linha, tanto pior descendo ou subindo a linha. Ora, é evidente que o Legislativo Federal não pode convocar um governador, não é? É uma decisão ad referendo do Pleno. Eu creio que os demais ministros, na quinta e na sexta, vão referendar a posição da Rosa. E encerro ainda também no ambiente do Supremo. Já são 140 os contaminados por Covid-19 entre os envolvidos com a Copa América. Infelizmente, o Supremo não exigiu nada do governo federal e do governo estadual, protocolo nenhum. Por 6-5, o Ricardo Lewandowski queria, mas perdeu. 140, Reinaldo, e quem cuida deles? A Conmebol. Você acredita? É isso aí.